Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Origens, ano 26 e a edição 1211, né? Dando continuidade aqui ao nosso trabalho de valorização das etnias, do folclore, das festas populares, da música regional, também do tradicionalismo, das cidades paranaenses, os prefeitos, enfim, tudo que envolve o folclore e também as tradições paranaenses e a cultura brasileira. Em especial também aos museus, né? Porque nós já produzimos aqui um programa, inclusive, só para os museus. E hoje eu vou falar em museus, inclusive com a minha amiga, vou matar a saudade, né, de conversar com a Maristela Quarengue de Melo e Silva, que presidiu por longos anos o Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba. E nesse período realizou com uma grande colaboração de uma equipe maravilhosa, várias exposições que consagraram este espaço como ponto obrigatório das grandes exposições internacionais e brasileiras. Logo, logo, então, no segundo bloco, nós vamos conversar com a Maristela e vamos lembrar algumas exposições e algumas matérias interessantes aqui do museu, tá bom? Também teremos hoje a cobertura do quarto Concórdia Tanzboden, acho que é isso os germânicos que me perdoem, né? Mas enfim, foi um evento germânico que reuniu cerca de 15 grupos folclóricos aqui em Curitiba, no Clube Concórdia, agora que faz parte do Curitibano, e no Memorial das Etnias aqui em Curitiba, com apoio da Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural. Finalizando o programa, teremos uma atração também com o grupo italiano catarinense Vecchio Scarpone. Está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, em várias apresentações, tá bom? Então vamos lá com a matéria dos germânicos lá no Memorial e também, se possível, vamos colocar alguma atração lá do Clube Concórdia. Veja só. Esse evento intitulado Tanzboden é uma tradição alemã e o Concórdias Germanische Volkstanzgruppe, que é do antigo Concórdia, atualmente curitibano, eles fazem esse evento a cada 2 anos. Então estiveram presentes 17 grupos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dos 3 estados. Esse evento tem 2 dias. O primeiro dia, na sede Concórdia, do Clube Curitibano, os grupos foram recebidos, teve jantar típico, teve uma dança de integração algumas danças de integração entre os 17 grupos e depois um baile com 2 bandas. Então foi uma festa que iniciou às 18 horas e foi até às 3 da manhã. Não foi mais tarde do que isso, porque eles tinham uma apresentação depois aqui no pavilhão étnico, e os grupos vieram se apresentar aqui e cada um dançou umas 2 músicas. Nem todos os 17 estavam presentes no pavilhão, mas uma grande representatividade.
como eu prometi, hoje vamos relembrar algumas exposições realizadas no MUN, é o Museu Oscar Niemeyer, aqui de Curitiba, que foi comandado brilhantemente pela Maristela Requião. Uma alegria revê-la a senhora com saúde, agora curtindo, né, o marido, os netos, a filha Roberta, o Maurício, que é deputado. Como é que foi essa passagem pelo Museu Oscar Niemeyer na história da sua vida, enfim, que foi... Tenho certeza foi gratificante para a senhora e para o Paraná, que foi um polo de cultura e um ponto, né? Depois a gente vai assistir um documentário e várias pessoas enaltecendo o seu trabalho à frente do museu. Bem, foi uma experiência marcante, uma coisa que eu não tinha feito anteriormente e, na verdade, eu fiquei sumamente encantada, agradecida por ter tido esta oportunidade de trabalhar num ambiente tão maravilhoso que é a arte, que são os museus, que são os artistas, tudo que compõe esse caldo cultural que a civilização tanto precisa. Maristela, o Museus era um programa que nós produzimos, orientado, obviamente, pela senhora e por toda a equipe de colaboradores, marcou época também e foi um grande parceiro do museu. E depois, inicialmente, ele foi criado para divulgar as exposições do MUN e a gente ampliou, devido ao grande sucesso, para outros museus. Como é que a senhora relembra, assim, com carinho, o programa Museus? Sim, porque foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Nós, para divulgar as exposições, como você disse, de repente nós começamos a fazer quase que um programa sobre museus, e aí se estendeu aos outros museus. Foi maravilhoso na época, foi uma coisa muito comentada e vista também no Brasil todo. E, obviamente, a Paraná Educativa veiculava o programa e a gente fez um relatório, inclusive, de atividades. Eu gostaria até de rodar para a gente assistir. As pessoas é um pouquinho longo, mas você vai ter um pouquinho de noção do que foi feito em alguns anos, né? Eu lembro que foi feito 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Depois a senhora ficou mais 2 anos ainda à frente do museu. E é um relatório que a gente vai rodar ele aqui e as pessoas vão ter uma noção do que foi o trabalho e dos comentários, inclusive dos artistas, dos curadores e toda a população que participou. Inclusive, eu lembro 2 ações muito importantes, que era a ação educativa e do restauro, né, Maristela? É do Laboratório de Restauro, que foi o primeiro e único do Paraná e hoje continua funcionando, eu sei que está funcionando, e a ação educativa, que era uma coisa que tocava e levava as crianças, era uma coisa que eu realmente tinha muito interesse em formar as futuras gerações de visitantes, de adoradores, de encantadores e de coisas, de pessoas que apreciariam a arte. E outro detalhe que é importante, vale a pena sempre registrar, o apoio que a senhora recebeu através da Lei Rouanet. Algumas pessoas reclamam, criticam, mas tudo foi feito com Lei Rouanet. No Museu Oscar Niemeyer, sim, as grandes exposições foram todas feitas através da Lei Rouanet, e eu sempre coloco, quando me perguntam, como exemplo de um bom trabalho e de uma boa aplicação da Lei Rouanet dentro da cultura enfim, da atividade artística. Então, vamos assistir esse relatório, você vai ter um pouquinho de noção do que foi o Museu Oscar Niemeyer. Ele ainda existe, mas você vai ver agora imagens e um relatório de 2003 até 2007. Confira. Desde o início de 2003, o Museu Oscar Niemeyer venceu muitos desafios e colocou o Paraná na rota das maiores exposições mundiais. Ao projetar o museu, Niemeyer inspirou-se na árvore símbolo do Paraná, a araucária, o nosso pinheiro, que nas linhas sinuosas do arquiteto ficou conhecido como olho.
Um museu que deu certo, consolidado no âmbito nacional e internacional, gerando um legado cultural importante para o futuro. As metas estipuladas para um prazo de 8 anos foram cumpridas em apenas 4, resultado de muito esforço de uma pequena equipe de colaboradores, mas com muita disposição e criatividade para superar todos os obstáculos. O Museu Oscar Niemeyer está inserido num complexo de cultura e entretenimento. Nesta gestão, passou por inúmeras transformações, ampliações e conquistas. E foi a partir de 2004 que o museu começou a cumprir seu papel efetivamente. São 17 mil metros quadrados de um espaço dedicado a exposições nacionais e internacionais. Sob a coordenação da atual equipe, artistas, curadores, críticos de arte e a comunidade se integram para a realização de vários projetos. É um museu e seu olhar aprendiz. Uma coleção que iniciou com o primeiro fascículo na mostra do uruguaio Torres Garcia e compreende um material gráfico especialmente produzido para alunos e professores. Aqui as atividades preparam os jovens para entender o mundo das artes visuais e da arquitetura. Eles recebem todo o suporte didático para compreender as exposições por meio de uma reflexão histórica da obra, obtendo o conhecimento através de uma nova linguagem. O público aprendeu a ver neste espaço uma opção de lazer e cultura. Os acervos, tanto o pertencente ao museu quanto os cedidos para as exposições temporárias, são mantidos com todos os cuidados necessários e é fundamental demonstrar o controle de temperatura e umidade para o recebimento das mostras aqui exibidas. Com a preocupação de preservar o patrimônio, foi montado um laboratório de restauro, que viabilizará novas parcerias institucionais para o fomento de mão de obra especializada no Paraná. Da hora da montagem ao momento de apresentar as exposições ao público, as equipes do museu estão sempre motivadas, fazendo a magia da arte tomar forma e surpreender os próprios artistas. O acervo está em permanente ampliação, através de aquisições e doações. Mas para manter um museu do porte do Oscar Niemeyer, é preciso o esforço conjunto da sociedade e o apoio das empresas que são indispensáveis para a concretização do trabalho. ただいまの質問ですけれども、この展覧会は、オスカー・ニーマイヤー美術館のマリストラ館長が Esta exposição que está sendo realizada agora, ela teve início, na realidade, por uma solicitação da senhora Maristela, que é a presidente do Museu Oscar Niemeyer, para que fosse realizada neste museu a exposição Eternos Tesouros do Japão. Nesse museu aqui, além da questão da forma, é surpreendente que ele é um museu aberto, né? Em geral, os museus são edifícios fechados, né, como depositário de valores inacessíveis. Tal. E esse é um museu aberto, convidativo. Ich habe das Museum ja letztes Jahr schon kennengelernt und da war ich schon sehr überrascht, wie großzügig es hier ist und wie schön es ist. Bem, eu já conheci o museu, esse museu aqui no ano passado, quando fiz uma primeira viagem de pesquisa, digamos, e aí na época eu fiquei muito surpresa de tão bonito e tão espaçoso que é esse museu. Mostra que o museu tem uma preocupação com conteúdo, tem uma preocupação de trazer tudo que é de melhor para Curitiba. Isto é impagável, né? Você ter um motor que gera tudo isto. E principalmente porque antigamente tudo acontecia apenas no eixo Rio e São Paulo. E isto agora é Curitiba, que está super ativo. Esse museu faz um número de exposições que é comparável com uma pinacoteca do estado de São Paulo. Então,
todo mundo está de parabéns. Com o objetivo de disseminar e proporcionar maior acessibilidade às mostras, é garantida a entrada gratuita para menores de 12 e maiores de 60 anos, além de visitas pré-agendadas de grupos de estudantes de escolas públicas do ensino médio e fundamental e aos primeiros domingos de cada mês para o público em geral. As muitas idas e vindas a Brasília para acompanhamento dos projetos do Ministério da Cultura refletiram positivamente no trabalho realizado no museu. Muito pôde ser feito e o público viu passar pelo Museu Oscar Niemeyer importantes exposições. Grandes parcerias internacionais foram firmadas, além de contatos em muitos países como França, Alemanha, México, Japão, Estados Unidos e muitos outros. O Museu Oscar Niemeyer não apenas me surpreendeu, principalmente porque eu vi quando ele não existia, ou seja, ele estava aqui, mas ele não era nada, era uma construção. E de repente esse museu ocupa o maior e mais alto degrau dentro da museologia do continente, tanto pela organização, tanto pela dinâmica, tanto pelas ligações museológicas, pelo discurso dele e a interlocução com os outros museus internacionais. Então, esse museu, de repente, acontece para nos salvar de uma mediocridade a qual estávamos condenados anteriormente. Ele é um museu vivo, é um museu que faz propostas, é um museu que entabula questões, é um museu que tem uma parte de arte e educação e é um museu que não tem paredes, na verdade é um museu tão aberto que possibilita o grande milagre do público dentro do museu. O público não está fora dele, ele está dentro. A cidade está vivendo esse museu, as pessoas vêm ver esse museu. Ele é um acontecimento social, cultural, artístico e político, porque as pessoas se transformam aqui. Ninguém entra nesse museu e sai como ele entrou, tanto para um artista, tanto para um visitante. Está então um belíssimo trabalho
obviamente, não só a senhora, mas toda uma equipe de colaboradores, né, Maristela? E eu lembro que a senhora também promoveu lá no Japão, em Kobe, uma exposição onde que o Amazé Mendes, o José Antônio de Lima e o Francisco Faria levou exposições daqui em Kobe, depois Kobe trouxe para cá. Sempre uma equipe grande de colaboradores ajudando no trabalho. No primeiro momento, nós estivemos em Kobe, junto com o governador Requião, na ocasião, e nós fizemos este intercâmbio, e nós escolhemos as obras que viriam para o Brasil. E depois nós levamos cerca de 70 trabalhos da Mazé, do Faria e do Luiz Antônio para Kobe. E foi uma exposição belíssima, me lembro muito bem, foi de grande sucesso, num museu novo do grande arquiteto japonês Tadao Ando, que projetou o museu que esteve a exposição, então, dos artistas paranaenses. Concreto, né? Concreto, maravilhoso, lindíssimo projeto. Obrigado, Maristela. E agora curtindo os netinhos. Agora curtindo. Tá? Maravilha. Francisco e o Matheus, né? Não, Matheus e Marcelo. Matheus e Marcelo. E o do Maurício e a Roberta também, obviamente, visitando a senhora. Sim, e curtindo e viajando também, né? Visitando os museus. Visitando o museu. E a gente tem viajado bastante, tem visto muitas coisas interessantes e é uma coisa que a gente curte bastante. Legal, Prazer em Revela com Saúde. E você continua ligado aqui no programa Origens, o programa de todas as etnias e também dos museus. Nós ficamos por aqui com uma belíssima apresentação do grupo italiano Vecchio Scarponi, que interpretam L'Immigrante Italiano, uma música que faz parte do CD Tributo alla Memoria Italiana, né? Uma belíssima letra que fala dos nossos valorosos antepassados que saíram lá da Itália para trabalhar na América e deixar para as gerações futuras seu legado de trabalho, de amor, de musicalidade, de muita tradição, né? E de fé. E com essa forma, eu homenageio a todos os descendentes de italianos que acompanham o programa, do qual eu faço parte, né? Meu bisavô veio da Itália, lá da região de Rovereto, foi lá para a região de Caxias do Sul, e meu pai nasceu lá em Guaporé. Depois veio aqui para Pato Branco, cidade aqui do sudeste do Paraná, da onde eu nasci. Depois vim para Curitiba. Mas, então, com esta música, eu agradeço a audiência em todo o Brasil, em especial de toda a comunidade italiana e das outras também, né? Hoje tivemos várias manifestações aqui de etnias diferentes, e o programa Origem é essa mescla, né? É um programa de todas as etnias. Então a gente agradece a audiência em todo o Brasil, através das nossas redes sociais, a nossa página no Facebook e o nosso site oficial no Origens, que está sendo remodelado aí. Estamos colocando, inclusive, vários arquivos de programas que a gente já produziu aqui, tantos programas que a gente já fez ao longo de tantos anos, porque a equipe César 7 nasceu em 14 de novembro de 1985, né, quando eu comecei com um programa na Rádio Cultura aqui de Curitiba, e comecei a escrever no jornal Folha de Curitiba. Depois fui para o Correio de Notícias, fiquei longos anos no estado do Paraná e na Tribuna, depois na Gazeta do Povo. E daí, em 92, que eu comecei na televisão. Então, são 26 anos de televisão, mas de jornalismo e comunicação já perdi o cabelo, tá bom? Grande abraço, continue ligado conosco aqui na TV Evangelizar e no Origens, sempre valorizando as suas tradições. Um grande abraço e fique com Deus. Até lá! L'immigrante italiano che in America arrivò, un sacchetto sulle spalle solamente si portò, piano piano poveretto la famiglia sua fondò, notte e giorno a lavorare e il lavoro mai lo stancò. I durghi l'immigrante è vecchierello, coi figli che in America ci ha, senza rivedere il caro paesello, dove spera un giorno ritornare.
si deve rispettare. L'America si deve aver l'onore. Sulla bella nostra Italia non possiamo mai scordare, sulla bella nostra Italia non possiamo mai scordare. Ponti, strade, le miniere, ferrovie, l'impianto del vecchietto italiano, ne conoscono il sudor. Ogni figlio d'italiano qui in America lo sa, sia dottore sia avvocato, tutto deve a suo papà. E voi vecchierelli lo sapete, che i vostri nomi sempre avanti va, la vostra gioventù vi è andata bene in questa terra di felicità. L'America, terra di libertà, ognuno che c'ha i figli si deve rispettare. L'America si deve aver l'onore. Sulla bella nostra Italia non possiamo mai scordare, sulla bella nostra Italia non possiamo mai scordare. Ponti, strade, le miniere, ferrovie, l'impianto del vecchietto italiano, ne conoscono il sudor. Ogni figlio d'italiano qui in America lo sa, sia dottore sia avvocato, tutto deve al suo papà. E voi vecchierelli lo sapete, che i vostri nomi sempre avanti va, la vostra gioventù vi è andata bene in questa terra di felicità. L'America, terra di libertà, ognuno che c'ha i figli si deve rispettare. L'America